Mateus 7, 16, 20. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, e a árvore ruim dá frutos ruins. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Aqui, Jesus está dizendo que nós conhecemos uns aos outros pelo que nós fazemos, pelo nosso comportamento. Nosso comportamento são os nossos frutos. Então a gente tem que analisar as pessoas e ver os frutos delas. Não olhe para o que estão te falando, olhe para o que estão fazendo. Também eu já vi outra fala, como você se sente com a pessoa que está com você. Não o que ela fala, não o que ela faz, mas como ela faz você se sentir. Aí você conhece um pouco do que tem dentro da pessoa. Quando você está perto de alguém, você analisa os frutos dela, vendo o comportamento, não as palavras. Você não vai olhar pelo que ela diz, você vai olhar pelo comportamento. Porque às vezes o que ela diz não é o que ela faz. Ela diz uma coisa, faz outra. Então dê mais atenção ao que ela faz. Os frutos, né? Agora, de algo mais coração. Como essa pessoa te faz se sentir? Quando você está perto de alguém, como é que você se sente com ela? Ela te faz você se sentir menor? Ela te faz se sentir acuada? Ela faz você se sentir inferior? Ela faz você se sentir sem voz? Porque a gente para de olhar pra gente e a gente olha pro outro. E aí a gente esquece de olhar para o que está acontecendo com a gente. T.D. Jakes, ele fez um livro e ele fez uma Bíblia. Um homem muito de Deus. E ele fez um livro também. Eu tenho tanto o livro dele como a Bíblia dele. A Bíblia dele é: Bíblia Sagrada, mulher, tu estás livre. A gente não nasce nos relacionamentos. E a gente está falando de relacionamento porque a vida é um relacionamento. Você que escolhe, não é? Então, não nascemos em relacionamentos. Quem dentre nós nasceu segurando a mão de outra pessoa? Entramos na vida com duas mãos, para o alto e punhos fechados. Nascemos de mãos vazias, não há mãos para segurar, além das nossas. O nenenzinho nasce assim, para cima e de punho fechado. Aprendemos a estender-nos as mãos quando a gente vai crescendo e ficando adulto, mas só depois de termos tido a oportunidade de estender-nos para dentro e para o alto. O que significa? Ele completa: é o esticar do espírito para o alto e o estender-se da alma para dentro. Só quando entendemos isso é que conseguiremos estender a nossa mão para os outros. Brincamos sozinho no berço. Aprendemos as habilidades fundamentais de nos entreter. Sozinhos começamos e essencialmente terminamos sozinho também. Pois, mesmo que a gente venha a morrer numa sala cheia de gente, na verdade morremos sozinho. Nu viemos e nu retornaremos. Damos uma volta completa. Não levamos conosco mais do que trouxemos. Levamos conosco as mesmas mãos fechadas. Que primeiro eu amo a Deus, depois eu amo eu e depois eu amo o outro. Primeiro eu dou a minha mão para Deus, é nele que eu me seguro. Depois eu seguro a minha alma para mim e depois eu ofereço segurança para os outros. Primeiro eu cuido da minha relação com Deus, depois da minha relação comigo e depois da minha relação com os outros. E quando isso está tão alinhado, eu consigo escolher: aqui eu quero, aqui eu não quero, aqui eu vou, aqui esse fruto eu não quero. Apaga tudo o que ouviu e começa a analisar fruto, porque o que a pessoa fala não interessa, interessa qual o fruto. E se o fruto dessa pessoa combina com o teu fruto, então serve para se relacionar com você. Você só consegue ter esse discernimento depois que você consegue entender
que você veio só e vai terminar só, e a vida é de relacionamento, mas primeiro tem que estar firmado eu e Deus, e depois eu estendo para os outros, porque eu sei que eu vou estender por um tempo, daqui a pouco eu também vou fechar de volta e vou terminar só, porque do jeito que a gente chegou, a gente vai embora. Então, se eu me relaciono com pessoas que têm frutos que não tem nada a ver com o meu, vai bagunçar a minha colheita, vai bagunçar a minha jornada, a minha caminhada. Então, eu devo escolher os frutos que eu falo, esse fruto eu também produzo, então eu quero. Esse fruto não, esse fruto eu não quero. Então, esse não serve para mim, esse não serve para mim. Mas eu só tenho esse discernimento de dizer, não quero isso, eu não quero aquilo, se eu me amar e se eu tiver um relacionamento com Deus. Porque para eu me amar, eu preciso estar muito alinhada com o meu pai. Porque a paternidade é que te dá identidade, capacidade e merecimento. Então, se eu não tenho esse sentimento de paternidade com Deus, então eu não vou ter identidade, eu não vou nem entender fruto, não vou nem saber como escolher. O teu pai te ensinou o quê? Tá vendo a paternidade aí? Olha para as raízes quando tiver confusão. É nas raízes que eu vou encontrar o que eu quero e o que não, e separar. Eu vou conseguir. O discernimento tá na força de saber quem é meu pai. Como meu pai me criou. Não só Deus, o da terra. Por exemplo, uma pessoa é desonesta. Você vive com uma pessoa, convive com a desonestidade ali, você fala, não, meu pai não me ensinou isso. Você volta, é nas raízes que você tem clareza. Você aprendeu várias coisas e no meio do caminho, alguns aprendizados vão ficando tortuosos, né? Porque o encurvar do galho que deforma a árvore. Então a gente se curva a um erro, a gente se curva a um pensamento que não é o nosso, que não é o que a gente viveu lá na nossa infância. E quando isso acontece e a gente se curva, a gente vai ser uma árvore deformada. Só que é só a gente olhar quais são os seus frutos, Verônica. Agora dá uma olhada para todo mundo e vê cada um como árvore. E esquece o que eles estão falando. Olha os frutos deles. Que fruto que é o deles? Você quer ficar com um relacionamento com esse tipo de árvore, que dá esse tipo de fruto? Aí você olha, esse eu quero. Não, esse aqui não serve para mim não quero. E aí esse discernimento me dá então a capacidade da escolha. Capacidade. A capacidade só vem por causa da identidade que eu já tenho. Porque é na identidade que eu vejo a minha paternidade. Eu falo, Deus que me livre, isso aqui não. Que tipo de fruta eu quero? Porque também, às vezes você olha lá para as raízes e você vê coisa que você não quer. Porque os pais não foram perfeitos, aí você muda. Mas essa identidade sua, que você está gerando com sua paternidade, que você está relacionando com Deus, porque só com a paternidade do Senhor você consegue esse discernimento, só com a identidade firmada em oração com o seu Pai do céu, você consegue fazer certo a escolha dos frutos, porque senão você vai ficar pior ainda do que seu pai e sua mãe. Porque se você faz isso na tua carne, sabe o que acontece? Você culpa o teu pai e ainda faz pior. Você culpa tua mãe, mas tu é igualzinho. Ou pior. Mas com Deus não. Com Deus você consegue não ser tão arrogante, não ser altivo e não ser orgulhoso para dizer, eu não vou fazer igual meu pai e minha mãe. Nisso eles erraram, eu não vou fazer. Se você fizer essa decisão na carne, meu amigo, tu vai ser mil vezes pior do que eles. E vai demorar para ver. Carne é carne. Não existe decisão que dê certo se não for tomada no Espírito. As decisões só dão certo se forem tomadas no Espírito. Para ser tomada no Espírito, eu tenho que ter relacionamento com meu Pai do céu. Que aí ele me ajuda a pegar, enxergar e valorizar os frutos dos meus pais para que eu mantenha e melhore. E ajuda eu a decidir sem arrogância, sem orgulho, sem altivez, no Espírito, os frutos que os meus pais tiveram que eu não quero, nem eles querem. E aí eu consigo humildemente ir para o acerto. Bom, quando eu tô nesse ponto, então eu escolho os frutos e então eu tenho capacidade, identidade, capacidade. E agora? Agora a capacidade faz eu ir para o merecimento. Se eu tenho uma identidade firmada com meus pais e eu olho os frutos bons deles e eu falo, não, eu não vou aceitar. Eu não aceito porque eu tô capaz de não aceitar.
eu não me submeto, eu consigo, eu tenho capacidade para mudar isso na minha história. O que vai ser de resultado? Eu vou olhar e falar, não, eu mereço isso, eu não mereço aquilo. Vou aceitar o merecimento, porque eu tenho identidade. Se eu não tiver identidade, eu vou olhar e dizer assim, não, eu não mereço mesmo, deixa. Aí você não tem identidade e você não tem capacidade de barrar o fruto ruim. Quem está sem identidade precisa simplesmente fazer uma coisa, começar a buscar a paternidade do céu, a paternidade de Deus, batendo um papo com Ele de verdade, verdadeiro, de coração. Quando me buscar de todo o vosso coração, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, de todo o vosso coração. Clama. Clama é mais do que pedir, é mais do que conversar. Clamar é muito mais do que pedir, do que conversar, né? Clama a mim. Chega mais perto de mim, né? Tenha uma voz mais assim sincera comigo, né? Clama a mim. Não é um papo frio, né? Não é uma oração fria. Clama é quente, né? Clama é dor, né? Clama é olho no olho, né? Pedindo mesmo, né? É verdade, assim, muito na claridade. Clama a mim, responder-te-ei. Responder-te-ei. Mas não só responder-te-ei. Vou te anunciar. Eu vou te contar coisas. Anunciar é futuro, né? Anunciar é futuro, não aconteceu. Anunciar-te-ei coisas grandes e inacessíveis, que em outra versão diz ocultas, guardadas, escondidas, inacessíveis, impossibilidade de você saber que está ali ou que existe. Eu vou te anunciar coisas inacessíveis que você não sabe. Aí estabelece a identidade. E aí você tem capacidade de dizer, isso aqui não, isso aqui sim. E aí você vai dizer, eu mereço. É isso. Quando você não sabe estender as mãos para cima e estender as mãos para você, você fica só estendendo as mãos para o outro. Tu vira tapete. Porque você não tem identidade. A capacidade piorou, que se você não sabe quem você é, você está em confusão. Aí você não é capaz de não aceitar, você pensa, não, tá bom, eu aceito. E aí o merecimento piorou ainda. Daqui a pouco você está aceitando tanto, até o que você achava que não merecia, agora você já fala, não, eu mereço. Olha pra você ver, o buraco vai só aumentando o tamanho. O Senhor aqui, que está na frente, ajuda você a decidir no Espírito. Então, se você decidir no Espírito, você vai acertar. Você acertando vai levar a tua colheita de coisas boas. E aí as colheitas de coisas boas vai dizer, não, eu mereço coisas boas, né? Autonomia no Espírito. Liberdade para dizer não no Espírito. Liberdade para dizer sim no Espírito. Liberdade para dizer eu vou produzir esse tipo de fruto no Espírito. Tudo no Espírito, porque tudo que for decidido na carne não vai produzir nada bom. Mesmo que você faça coisas boas pela carne, a carne, ela é corrompida, vai dar ruim. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não interessa de onde você saiu. Não interessa se você teve paternidade boa ou ruim. Não interessa se você nem conheceu o seu pai na vida. Não interessa nada. Porque você, se for nascido do Espírito, será como o vento. Ninguém sabe de onde veio. E ninguém sabe para onde vai. Mas todos vão ouvir o teu barulho. Porque você vai ser anunciado pelo Senhor. Frutos ruins que foi plantado na nossa infância, é o Espírito que tira, não é a gente. Então a gente firma a nossa paternidade para que os frutos que a gente produziu de traumas, a gente consiga, com a capacidade do Espírito Santo, transformar isso. A gente tem que decidir no Espírito, que aí vai dar certo. Você vai interromper a maldição e começar a geração das bênçãos. Porque nós já estamos velha. Nós, por mais que a gente tá plantando aí, ó, as colheitas ali é coisinha pouca aí por uns... Daqui 20 anos nós não estamos aqui, tia. A gente vai plantar é pros filhos colher. A gente vai plantar pros netos colher. A gente não vai ver a colheita deles. Mas nós estamos plantando. Nós estamos plantando. Amém. Nós estamos plantando para eles. Porque a gente tá plantando para nós também, mas nós não estamos pensando só na gente.
A gente tá aqui todo dia orando e nós estamos falando o nome deles na oração. Nós estamos plantando bênçãos na nossa posteridade. É muito rico isso, é muito mais do que herança de dinheiro que você pode deixar Com para filho. certeza.